Boa tarde. Iniciando a sessão temática Repercussões e Fecundidade do Conceito de Paradigma. Eu gostaria de falar aos apresentadores que houve uma pequena mudança, né? Primeiro, de ordem das apresentações, colocando primeiro Fabulação Feminista, Mudança de Paradigma na Ficção Escrita por Mulheres. Como primeira apresentação, foi já combinado com os autores do Paradigma da Psicologia. Por que essa mudança? Devido à restrição de horários dos ônibus, apresentadoras, etc. Assim como também a proposta vai ser de que faça a apresentação, depois as perguntas em seguida, justamente para não prejudicar essas estudantes que dependem do ônibus coletivo da Unicamp. Tudo bem? Então tá bom. Então, seguindo nesse fluxo, a proposta é de 15 a 20 minutos de apresentação. E aí depois nós vamos abrir as perguntas também, com uma certa limitação de tempo já do andar da hora. Ok? Então, eu chamo à mesa os apresentadoras, Fabulação Feminista, Mudança de Paradigma, Ficção da Escrita por Mulheres. Thaís Alves, que é mestranda do ICSA Unicamp, por favor. Fernanda Nogueira Viana, doutoranda pelo IG, no curso de Geografia da Unicamp. Tiago Rodrigues, também doutorando pelo IG, no curso de Geografia pela Unicamp. Fiquem à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Esse trabalho, Fabulação Feminista, Mudança de Paradigma na Ficção Científica Escrita por Mulheres. Dá para ouvir? Agora dá. Boa tarde a todos e todas. Desculpa, enfim, um atrapalho aqui com o PowerPoint. Esse trabalho, ele foi um esforço coletivo nosso de pensar uma mudança de paradigma na chave da literatura. E aí nós partimos da ideia de paradigma de Thomas Kuhn, juntamente com uma outra autora, para pensar algumas outras obras na literatura brasileira e estadunidense. Pensando que paradigma faz parte do processo de produção do conhecimento em todos os âmbitos das ciências humanas e sociais, como das ciências naturais, nós partimos da ideia de paradigma para entender uma mudança que uma determinada autora estadunidense pensou para pensar uma mudança de paradigma entre ficção científica e fabulação feminista. Cortou a imagem da autora. A autora é a Marlene S. Barr. Ela, na sua obra Fabulação Feminista, ela propõe, a partir da ideia de Thomas Kuhn, uma mudança de paradigma, que seria a ficção científica escrita por mulheres sendo fabulação. E o porquê que ela faz isso? Ela diz que essa substituição ela é imprescindível para a gente poder entender um aspecto muito presente no que a gente chama de ficção escrita por mulheres, que é uma aproximação do real, ou quando a gente lê uma determinada obra e percebe aquilo no cotidiano. Então, ela diz que essa substituição de ficção para fabulação, ela é muito precisa, sobretudo porque ela foge à lógica da ficção escrita por homens, por exemplo. E ela pensou nessa mudança de paradigma porque, nas suas aulas de literatura, de ficção, ela percebia uma ausência de mulheres, ela percebia uma ausência de interesse de mulheres pela ficção científica. E, ao perguntar para suas alunas do porquê dessa ausência, elas falavam que a ficção não tinha muito uma aproximação com a vida ou com aquilo que elas, enfim, experienciavam no real. E aí, a partir de então, ela começa a investigar outras obras, né, como, por exemplo, uma das que a gente fez uma análise, que é o Conto da Aia, com essa aproximação do real, e vai
pensar nessa mudança. Então, já que ficção científica é uma proposta, né, para explicar ali dentro de uma chave da literatura uma corrente escrita majoritariamente por homens, ela vai pensar como isso muda quando essa ficção é escrita por mulheres. Então, ela parte de um teórico estadunidense chamado Robert, a qual ele fala que a fabulação é como uma espécie de ficção que oferece ao mundo essa ideia de um descontínuo daquilo que nós conhecemos, que está confrontando com o mundo real. Então, a ficção, para ele, né, a fabulação, na verdade, tem muito esse caráter daquilo que a gente conhece no nosso cotidiano e que, de alguma forma, isso aparece dentro dessas narrativas, vamos dizer assim. Então, é um dos principais teóricos que ela vai usar para pensar a fabulação como essa possibilidade de mudança de paradigma entre ficção e fabulação. E aí ela usa uma imagem que é de um pintor surrealista, o René Magritte, a qual, né, ele fala isto não é um cachimbo, então ela usa isso para demonstrar como a ficção escrita por mulheres não é ficção. E ela fala, o patriarcado não é uma ficção. Então, no Conto da Aia, quando a gente observa, né, em uma das obras que a gente analisa, várias situações onde a gente experiencia isso no real, isso mostra o quanto aquela ficção não é ficção. Então, o quanto isso está muito próximo à fabulação, como o Robert apresenta na sua formulação. Uma das obras, que é o Conto da Aia, partiu de uma experiência a qual, em uma determinada situação, foi experienciado uma espécie de vivência, talvez, em uma tenda provida na frente do Hospital Estadual Pérola Baeton, onde as palavras, o discurso proferido por uma pessoa que era provida, assemelhava-se muito com o discurso onde é possível ser encontrado na obra da Margaret Atwood. O próximo livro a qual nós nos debruçamos foi O Ano em que Morri em Nova York, da Millie Lacombe, a qual trata de uma experiência de dor, de um fim de um relacionamento, a qual a gente percebe como a autoficção também borra essa fronteira entre ficção científica e fabulação, a partir dessa experiência da dor, do término, a qual a autora se coloca como uma referência para a gente poder pensar. E, por fim, a gente também olhou para a obra A Hora da Estrela, e aí com uma leitura mais direcionada para a condição da mulher, olhando para a personagem principal, a Macabeia, e observando como a sua condição de mulher se assemelha com aquilo que a filósofa existencialista Simone de Beauvoir fala desse ser inessencial. Então, a partir dessas obras, nós buscamos observar se essa formulação da Marlene Esbar, se ela encontra uma explicação. Então, nós observamos 3 obras, a qual a ficção ela pode sim ser substituída por fabulação, onde essas experiências cotidianas elas borram a fronteira entre ficção e fabulação. Vocês querem falar mais alguma coisa? É isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Como havíamos combinado, vou abrir a perguntas para os autores. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu levo o microfone. Boa tarde. A pergunta minha é uma pergunta que faz em qualquer disciplina de epistemologia sobre Thomas Kuhn, né? Que o termo paradigma mesmo ele começou a ser usado assim de forma no lato sensu, né? E em geral, né, o termo paradigma é a estrutura na sua obra
aí mais as ciências naturais. Não é porque mata aquele perdedor. Ninguém nunca mais vai voltar ao geocentrismo, por exemplo, ou ao newtonianismo clássico, por exemplo, porque tem de um lado a relatividade, do outro tinha o heliocentrismo, e assim por diante. Porque na área de ciências humanas e sociais, sei lá, o Freud, o Piaget mata, sei lá, vamos fazer o Paulo Freire, há escolas de pensamento, não é? E elas convivem, há uma convivência, não é? Então eu queria saber, não é, o porquê a escolha do paradigma, não é? E alguém aqui disse já que o Kuhn, quando viu que ele perdeu o controle, reflexão sobre isso. Pode. Bom, a minha pergunta é o contrário do que o professor falou. É justamente essa... Como que vocês avaliam esse descontrole que é produtivo nas ciências humanas, de um conceito que vem das ciências, mas que a própria ciência não domina, e ninguém domina, e nem o próprio Thomas Kuhn vai dominar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da produtividade disso, né, à medida que outras possibilidades de interpretação são possíveis. Boa tarde. Muito obrigada por trazer esta temática. Acho muito necessário trazer o feminismo presente em todas as discussões. Então, primeiro agradecer. Muito obrigada, companheiros. Queria perguntar a vocês como foi que nasceu essa inquietação para perguntar a Thomas Kuhn sobre o paradigma masculinizado e trazer ele para o feminismo. Queria saber, para vocês, como mulheres, isso como tocou em vocês. E para você, Tiago, você se sente um pouco masculinizado, como é trabalhar também, como ser masculino, esse paradigma de Thomas Kuhn e de construí-lo de alguma forma. Obrigada. Alguém mais? Não? Por favor. Obrigada. A escolha do paradigma, na verdade, parte da leitura da Marlene Esbar, que ela propõe, ela parte do Thomas Kuhn, para dizer que há essa possibilidade de uma mudança na literatura, né? Que, obviamente, a ficção ela vai continuar existindo, mas que há uma diferença quando essa ficção é escrita por mulheres, que essa diferença precisa ser pontuada, então, que essa mudança ela precisa ser apresentada. E nós somos sempre muito instigados pelos nossos professores a ler a Donna Haraway. Então, a partir da leitura da Donna Haraway, a qual ela sempre pontua o quanto a ciência ela precisa ser situada. Então, a partir dessa reflexão de situar a ciência, de trazer, por exemplo, o ponto de vista feminista ou o ponto de vista que instiga as questões relacionadas a gênero, ao patriarcado, é que a gente observa, por exemplo, essa necessidade de observar essa mudança. Então, essa mudança na escrita literária da ficção para a fabulação, ela pode parecer um pouco diferente daquilo que é feito nas ciências naturais ou nas ciências biológicas, mas no campo das ciências humanas, ela apresenta, sobretudo a autora, a Marlene Esbar, como uma possibilidade para mostrar essa mudança de uma escrita feita por mulheres, que vivem situações reais, aonde essas situações elas se apresentam na sua escrita, borrando essa fronteira entre o real e o ficcional. Então, eu não sei se eu respondi as questões, não sei se os meus amigos gostariam de responder também. Boa tarde a todas e todos. Continuando, contribuindo com o que a Thaís falou,
eu acho que o diálogo que a gente estabelece com a dona Haraway é justamente dessa superação e mesmo dessa transformação do fazer científico e do discurso científico, que é o que ela propõe, principalmente lá no artigo dos saberes localizados, em que não só nas ciências humanas, mas nas ciências naturais também, inclusive a dona Haraway, ela também está atrelada, né, às ciências que a gente chama de ciências naturais, de um discurso localizado, né? E a literatura, ela convida isso, né? Convida a gente a fazer desse modo, né? Dessa forma, abre essa porta, a gente enxerga essa intersecção e essa possibilidade da literatura com o fazer científico como uma mudança mesmo de paradigma a partir da inquietação que a dona Haraway coloca, né, para a gente. Então, respondendo também um pouco o que a colega colocou, eu acho que as inquietações partem de frentes diferentes, mas sempre ligado à literatura, porque a gente enxerga a literatura como uma possibilidade de mudança e de fazer esse fazer científico com um olhar localizado a partir das teorias feministas e outras intersecções que vão atravessar esse discurso, esse fazer. Bom, boa tarde. Eu acho que primeiro esse texto... gente. Pronto. Eu acho que esse texto é bom situar também, né? A gente faz parte de um grupo de estudos que chama Gênero e Fenomenologia. Então, esse texto, ele brota das discussões também que a gente faz parte, que a gente discute. Primeiramente, os 2 tomos da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. E aí a gente viu na possibilidade do evento essa possibilidade de intersecção e de abertura de palavra. Tanto que no próprio Thomas Kuhn, né, na estrutura, no próprio prefácio, a gente já tem uma abertura da palavra. Então, esse texto que a gente fez é uma possibilidade para abertura de palavras, para abertura de questões, para ainda com questões que não foram evidenciadas. Aí a gente conseguiu a ajuda da Bar, por exemplo, e também esbarrando na dona Haraway, para fazer com que o sentido global da palavra ele seja mais do que individual, ele seja ele seja aberto. E aí, claro que a fenomenologia também nos ajuda na interpretação da possibilidade e da situação de cada ser localizado. Aí puxando também para a dona Haraway. E que não deixa de ser uma investigação histórica. Todas essas 3 obras que a gente trouxe, que a gente fez o levantamento e a gente fez a leitura, tem um aparato histórico por trás de situação de mulheres e de autoficção escrita por elas mesmas. E aí, Marta, quando você me coloca a questão, né, da masculinidade, da mulher, do homem, eu acho que a gente, na academia, a gente pode muito bem tentar olhar para além dessas caixinhas de homem, de mulher, até onde que pode uma escrita feita por mulheres ser debatida só por mulheres, desde que haja gente saber dessa situação, dessa situacionalidade e da preocupação que nós, enquanto autores, autoras, estamos inclinados para o nosso tema. Então, eu acho que quanto mais a gente edifica as caixinhas coloniais de masculino, feminino, mais a gente perpetua... Ai, gente, desculpa. Mais a gente perpetua os mecanismos e dispositivos da própria sexualidade, que já são e foram construídas ocidentalmente, europeamente falando. Eu acho que... a gente tocou no ponto dos 3, professor Gustavo, professor... A minha curiosidade é um pouco assim, será que Thomas Kuhn seria o ideal, pegar esse conceito de, né, porque essa literatura aí, de alguma forma, ela vai, né, a essa, talvez Haraway, né, Longino, essas Helen Fox que trabalham com a história da ciência, mulher, feminismo, né? Não sei se elas elegeriam Thomas Kuhn como eixo de
leitura, né? Bom, eu não vejo problema, só estou dizendo assim que, será que, né? Mais alguém? A escolha do paradigma, justamente, ela surgiu a partir da leitura da Marlene Esbar, porque ela coloca no texto dela e cita ele diretamente como uma possibilidade de olhar para essa mudança na literatura a partir do conceito dele. E a dona Haraway, ela critica esses autores, mas diz que a gente precisa ler. Então, também é um lugar que a gente precisa acessar esses autores, não apenas partir desse lugar de que então não faz parte da teoria feminista, então por isso nós não iremos ler, que inclusive ela fala por isso que a gente ainda, nas ciências humanas, ainda tem tantas dificuldades com as ciências exatas, então a gente precisa ler. E a escolha do paradigma partiu da possibilidade da própria autora dizer que isso era uma possibilidade, essa mudança de ficção para a fabulação. Então, foi a partir da leitura da Marlene Esbar. Mais alguma pergunta? Não? Agradeço a vocês, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa tarde.